pessoal, por que eu desenvolvi essa técnica que eu vou mostrar hoje aqui? Então, nesses anos todos, eu sou uma pessoa que, quando eu vejo uma leitura, um jogo, eu procuro desenvolver mais aquele jogo do meu jeito. Porque, às vezes, você faz uma leitura de um jogo, para você tem afinidade. O seu aluno pode, naquela leitura, não ter afinidade, então não vai fazer uma boa leitura. Então, você tem que procurar um jogo, uma técnica que você sinta afinidade com aquela técnica para desenvolver melhor a leitura. Então, nesses anos todos, como eu venho vendo os conflitos de relacionamento, veja bem, a técnica de hoje é para afetos, para o par, né? Para o comportamento, vamos dizer assim, afetivo de relações tumultuadas, desgastantes. Sabe aquele relacionamento que brigo, volto, aí a pessoa não sabe nem por que voltou, por que ele me procura depois que brigou, e ele ou ela vem, mas não vem mudado. Então, esse conflito todo, ou a pessoa não se sente amada, tem muitas... É engraçado que nas minhas leituras a pessoa fala assim, ele não gosta, ou ela não gosta. De repente, a pessoa tem um padrão de amor, de gostar. Então, acha que o outro ou a outra tem que gostar da maneira que ela gosta. Então, nessa técnica, também dá para ver isso. Às vezes, a pessoa gosta, tem um carinho, mas a pessoa expõe isso de uma maneira diferente do parceiro. E o parceiro lê como rejeição, não gosta de mim, porque se gostasse me ligaria mais vezes, não falaria assim. Então, essa técnica de hoje vai falar sobre isso. Uma coisa também, eu faço a leitura normal, quando você vai a um tarô, faço da vida, Quando é pontuado isso, eu abro nesse jogo. Ou também, esse jogo dá para quem quer fazer consultoria. Eu também atendo com consultoria. O que é? A pessoa tem um problema de relacionamento. Então, faz uns 3 a 4 encontros só para ver esse problema. Gente, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta holística. Eu apenas vou traduzir a carta para a pessoa. Eu chego a pegar a carta e mostrar, olha, tá vendo esse arcano? Ele simboliza isso. Então, a pessoa vai, vamos dizer, se familiarizando com o próprio arcano e vai entendendo melhor. Isso, lógico, rodeado de muito carinho, de muito acolhimento, ainda mais se tratando de pontos frágeis, né? Porque se o cliente procura, ele não vai te procurar porque está feliz. Ele vai te procurar porque está com problema. Então, se ele te procura, você tem que ser carinhoso, mas tem que traduzir. Você não vai dizer o que o cliente tem que fazer. Você vai traduzir as cartas, os símbolos para eles. Agora, o livre-arbítrio é do cliente. Então, eu vou mostrar aqui. Então, vamos ver. Eu botei esse jogo. Essa leitura tem muito bom retorno, as pessoas porque eu peço, né, para a pessoa dizer como é que foi, o que está achando, me dar o retorno. Tem sido muito positivo essa leitura. Tanto pode ser em jogo comum ou na consultoria, né? Você vai dar um apoio, né, para essa pessoa. Veja bem, todos os arcanos que caírem nesse jogo, todos os arcanos estão problemáticos. Então, é uma coisa que vocês têm que prestar bem atenção. Pode ser o mundo, pode ser o sol, pode ser um 3 de copas, mas entrou nessa leitura, se for, não está vivendo, vamos dizer, o apogeu, a plenitude da carta na posição positiva, tá? Então, qualquer que seja o arcano. A pessoa pode colocar tanto com arcano maior quanto com arcano menor. Eu vou falar um pouquinho aqui do arcano para vocês entenderem. Então,
Então, veja bem, a relação, tá? Eu tiro 2 cartas. Essa leitura é bem desmembrada, tá? Não eu coloquei assim, vou dizer a leitura, mas tem o desdobramento que nesse espaço de tempo não daria para eu ensinar, mas assim já dá para vocês terem uma base e até colocar as cartas assim. Então, a relação do casal. Entra de namorado, entra de mago. Então, como é que é a relação? Uma pessoa pode ser sempre não saber o que quer, né? Meu namorado aqui. Eu não sei o que quero, eu fico em cima do muro, eu não dou segurança para o meu parceiro, né? Eu estou, vamos dizer, eu agrado, eu deixo tudo no subentendido, porque aí se o parceiro chegar, mas você disse que me ama, aí o namorado fala, não, ainda não disse, eu disse que eu acho que eu amo, eu estou vendo se eu amo, então tem todo um jogo aqui. E o mago, na relação, a pessoa é tremendamente sedutor, né? Vamos dizer, é uma relação de poder, né? Eu seduzo, mas eu não sei se é isso bem que eu quero. Então, a relação está se baseada um pouco na insegurança, né? Eu faço o que eu quero e eu fico aqui um pouco, vamos dizer assim, pensando, né? Sabe aquela relação que fica pensando? Eu vou pensar se eu vou levar à frente, eu vou pensar se eu caso, é tudo assim, tá? Agora, o parceiro, isso é cliente que está me perguntando, como é que é o meu parceiro na relação? Logicamente que o diabo, ele vai ter um poder sexual, um poder de domínio, um poder de sedução. Então, o parceiro, apesar de ter saído ermitão, ou seja, ele não quer que invada o espaço dele. Ele pode ser uma pessoa fria, ele pode ser uma pessoa calada, altamente sexual, domina nesse sentido, mas ele não sabe, talvez, até verbalizar o carinho, né? Quando eu digo verbalizar o carinho, são aquelas palavras que todo mundo gosta de ouvir, né? Então, é uma relação que, geralmente, saindo para o parceiro, a pessoa pode ser um pouco não, bastante egoísta, só quer se satisfazer, né? É aquela pessoa que diz assim, eu me basto. Muitas vezes pode até ser sexo sozinho, sentir o prazer sozinho, então ele vai dar para a parceira uma insegurança, né? Eu te amo, eu vivo aquilo tremendamente, mas eu fico na minha. Ou eu sou possessivo, né? Eu só faço aquilo que eu quero e mantenho uma distância. Eu não deixo o parceiro penetrar nem nos meus sentimentos, nem na minha intimidade. Isso, gente, mesmo vivendo junto, a pessoa pode ser assim, o parceiro pode ser assim. E aí, como a pessoa está vendo essa relação? Ela está insegura, ela está com a autoestima baixa, ela está numa dependência, até porque que este parceiro aqui, de ermitão, diabo, ele cria no parceiro uma dependência, seja por sexo ou a autoestima da pessoa. Fica tão balançada que ela vai viver de migalhas, ela vai viver do pouquinho que o ermitão vai dar, tá? O pouquinho que ele vai dar, a relação vai ficar assim. Então, é o quê? Ela se sente insegura, ela vai procurar sempre agradar, ela vai procurar uma novidade na relação. Deixa eu fazer uma coisa diferente para ver se ele se abre mais, para ver se ele fica mais parceiro. Uma relação assim, esse parceiro aqui, ele não faz a parceria afetiva.
Então, a pessoa está vendo a relação não verdadeira. Ela não consegue enxergar que o parceiro pode, em momentos, ser tremendamente cativante, pode ser amoroso, pode ter uns gestos de palavras que ela quer ouvir, mas ele é desta maneira. Então, a maioria das vezes, essa pessoa vai ser assim, não faz coisas que você poderia levar para outro lado, não dá essa segurança. Então, esse parceiro aqui vai se sentir o quê? Vai se sentir fora da realidade. Vai ver a relação diferente, vai criar uma dependência, a autoestima vai ficar muito balançada e ele pode até criar uma fuga qualquer para ele, né? Como eu digo, o que é uma fuga? Sair da realidade. Ele pode entrar num vício, ele pode ficar, tipo, sabe quando a gente sai assim, tá aborrecido e sai sem destino? Essa pessoa pode ter isso, sai sem destino. O que vai ser de mim? Eu já dei consulta para uma pessoa que ela estava tão perdida na relação que ela saiu e ela disse que não se lembra por onde andou. Ela andou quase que o dia inteiro, ela sumiu, ela não tinha celular e ela disse para mim, Heloísa, eu nem sei por onde eu andei. Então, por quê? Porque ela está fora da realidade. Ela não tá se sentindo bem com ela mesma, né? Então, por isso que eu digo, todos os arcanos que saírem nessa leitura, nessa técnica, é o lado sombra. Porque, por que eu botei emaranhado, né? Vamos imaginar uma teia de aranha, né? A aranha, ela vai saber andar pela teia maravilhosamente bem, mas o mosquitinho, a formiguinha que caía ali, ela não vai saber andar. Ela, cada vez, ela vai se enrolar mais. E é isso que acontece numa relação assim. Por isso aqui é baseado numa leitura que eu fiz, tá? Então, por isso que essa cliente se mostrou assim. Então, aqui vocês estão vendo que tem o aconselhamento, né? Veja bem, ninguém manda, ou pelo menos eu, não mando o cliente fazer nada. Eu mostro as cartas, como eu falei no princípio. Eu leio as cartas, eu traduzo, né? Traduzo os símbolos. Então, o que eu vou falar? Eu vou traduzir esse símbolo para ela ver melhor, vamos dizer assim, né? Então, aqui saiu a justiça e saiu a força. Então, o que seria de aconselhamento? Aqui tem vários, né? Mas vamos falar assim, o que seria, né? A justiça, ela tem que procurar ser racional, mais equilibrada, segurar um pouco as emoções, né? Olhar um pouco de fora, né? Eu costumo dizer, a força, ela abre a boca do leão sem fazer força, né? Então, ela está assim, abrindo a boca, o leão está aqui na parte... O leão está na parte aqui do estômago, ela está segurando, então ela está de cima. Então, muitas vezes, a gente tem que sair um pouquinho da situação e olhar de cima, como se a situação fosse lá embaixo, e porque você olhando de cima, você tem uma visão melhor. Quando você está num avião, você olha assim, o avião antes de aterrissar, né? Eu adoro, aí eu olho assim, tudo em cima, aquelas casinhas, quer dizer, você tem outra visão. Quando você vai ver uma obra de arte, você não vai olhar a obra de arte grudada no seu rosto, você tem que ter um distanciamento. Então, essa justiça e essa força aqui, diz o quê? Se distancia, procura se distanciar, né? Desta situação, esse parceiro aqui faz você ficar assim. Procura equilibrar, não falar tanto, né? Porque a justiça e a força, um dos segredos é não falar, é observar, é ter a calma e a frieza para observar.
vocês veem que a justiça tem uma espada na mão, né? Então, eu costumo dizer que todo arcano que tem a espada na mão, ele sabe falar e ele sabe tocar lá no fundinho. Mas para você chegar com o seu parceiro, que não se abre, que muitas vezes tem acessos de fúria, porque o ermitão aqui, ele muito quieto, quando ele põe para fora, aqui com esse diabo, ele não vai botar para fora assim, não, agora não me chateia, não. Ele vai botar para fora com toda a fúria, né? Com toda a agressividade. E aí, a pessoa que está enforcada e de louco, ele vai ficar com medo. E ele vai recuar. Ele não vai enfrentar, ele vai ficar completamente mudo. Você vê que o enforcado, às vezes, se sacrifica em função do outro, né? E aqui com o louco, ele está completamente perdido, ele se sacrifica, o parceiro vem com toda a fúria e ele não vai tomar atitude nenhuma. Então, o conselho é para quê? É para ter calma. É difícil você dizer para um cliente que vem fragilizar, você dizer assim, tem calma, olha, seja frio. Você tem que começar a conversar e mostrar as cartas para o cliente. Volta lá e mostra. Você está vendo aqui, ele te encantou. A relação é de encantamento. Só que essa relação de encantamento, esta pessoa é desta maneira. Aí você vai desenvolvendo. Como eu falei para vocês, essa leitura a gente desenvolve, né? Então, como é que... Aqui mesmo, vou dar uma dica aqui, né? Arcano 6 com arcano 1. Então, vai dar 7. Então, a carta oculta, você também pode ver a carta oculta. A carta oculta é o arcano, o carro. Então, o carro, ele segue por ele. Ele vai aonde der. Então, a relação é assim, a relação vai continuar. Aqui não está dizendo que a relação não vai terminar, não. Vai ser uma relação que o parceiro vai querer ter o poder e, logicamente, vai usar o outro que está completamente, vamos dizer assim, completamente nas mãos dele, né? Porque o enforcado você fica na mão, o louco você também fica na mão. Porque o enforcado com o louco, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que eu virei uma criança. Então, essa leitura, você pode desmembrar cada arcano desses, né? Enquanto você conversa, porque é assim, vamos dizer assim, seria o esqueleto da leitura, né? Da técnica. Só que quando você está conversando com... Isso aqui é a base, né? É a base. Então, quando você vai tirar outras cartas em cima da própria relação, em cima do próprio cliente, em cima do próprio parceiro, e assim vai desenvolvendo. Pode usar os arcanos maiores, pode usar os arcanos menores e pode usar os dois arcanos juntos. Eu fiz os arcanos maiores e ia ser mais fácil de colocar aqui, né? Vamos supor, né, no lugar do ermitão fosse o mundo. Então, seria o quê? Seria o mundo aqui com o diabo aqui. Então, como é que é esse meu parceiro? Nossa, esse meu parceiro mundo, ele me mostra tantas coisas, ele conversa comigo, ele faz a minha vida ficar maravilhosa. Só que é o mundo dele. Então, ele me mostra o que ele acha que é bom. Ele não me dá o mundo dele. Ele me mostra o que é bom, mas me escraviza. Ele mostra uma parte desse mundo. Então, se lembra que eu disse que todos os arcanos que caem nesse jogo, a gente tem que ler como sombra? Então, este mundo não vai ser bonito. Este mundo vai ser o quê? Esse mundo vai ser de uma dependência, esse mundo vai ser de uma cobrança, esse mundo não vai ser, vamos dizer, claro.
Então, qualquer carta que caia nesta leitura, vocês têm que ler como a oposição, porque o cliente vem saber o emaranhado, ele não vem saber, ele não vai, o cliente não vai se falar assim, eu quero saber como está a minha relação. Isso você pode abrir um Peladã, você pode abrir uma Cruz Celta, enfim, você pode abrir outros. Também tem a mandala em cima da relação, as 12 casas em cima da relação. Aqui não. Aqui o cliente vem falar o quê? Vem falar, eu tenho uma relação com conflito, uma relação dolorosa, então eu quero desvendar isso. O porquê. Então, como eu disse, você pode desmembrar esta leitura. Logicamente, quando a gente fala de conflitos, de relação, a gente pensa na relação afetiva. Mas essa leitura você pode também abrir para uma relação profissional. Então, você pode fazer essa leitura. Você pode, ou então, agora, uma relação profissional que tenha conflitos no ambiente profissional. Uma relação, um jogo também que você pode abrir, conflitos familiares, às vezes são os pais que não se dão com os filhos, enfim, para entender esse mundo, né? Esse mundo de emoções que a gente tem, né? E que o tarô, os arcanos, possibilitam essa leitura, né? A tradução desses arcanos, possibilitam essa leitura. Eu digo assim que eu, quando comecei a estudar tarô, já faz muitos anos, eu tive uma resistência quando me chamaram, a minha irmã me chamou, vamos fazer um workshop de tarô, eu vou, vem comigo. Aí eu fui só por ir. E eu me apaixonei pelo tarô. Por quê? Porque eu vi que eu me apaixonei porque eu dizia, nossa, eu sou esse arcano, como é que pode? Porque você vive, eu costumo muito dizer para os meus alunos, você vive os 22 arcanos e, quiçá, as 78 lâminas, às 24 horas do dia. Você vive, você acorda, você já está vivendo o arcano. E se você pensar bem, você acorda, você já está vivendo a tua emoção. Então, desde que você acorda até a hora que for dormir, você está vivendo o quê? Seus sentimentos, suas emoções. E no dia a dia, você pode ter alguns conflitos, né? Então, essa leitura é muito bom para conflitos. E melhor ainda para quem faz acompanhamento. Como eu falei, quem faz uma consultoria. Eu acompanho meu cliente de 15 em 15, ou toda semana, enfim. Isso depende dos tarólogos. Aí, com essa leitura, você pode perfeitamente ir relatando e exemplificando, porque às vezes, eu já reparei, assim, às vezes você fala, olha, a justiça, vamos falar grosso modo, é racional, é um pouco fria, ela vai te julgar, vamos falando a grosso modo. Só que não adianta você falar assim, então você vai o quê? Você pode mostrar a carta e exemplificar no dia a dia como esta carta é. Veja bem, quando eu falei anteontem, né, no fórum ontem, que os meus alunos resistiram a fazer curso pela internet, porque geralmente eu acabava a aula, saía com os alunos, ia tomar um cafezinho e dizia assim, vamos fazer o seguinte, a pessoa que entrar pelaquela porta, o visual, né, o comportamento, qual arcano você daria para aquela pessoa? E a gente ficava ali naquele exercício. Por quê? Porque quando o cliente, isso era quando era presencial, entra no consultório, a maneira de falar, a maneira de sentar, ele já está mostrando mais ou menos um arcano mais evidente nele, né? Um mistério, né?
os arcanos são mistérios, né? Então, eu costumo dizer, e nas minhas aulas eu também faço isso, a expressão corporal, né, do cliente é importante. Por isso que os meus alunos resistiram um pouquinho pela falta do cafezinho desse exercício, que é, assim, magnífico. Então, eu volto a dizer, podem treinar essa leitura, podem abrir os seus clientes, porque dá muito certo. Todos os arcanos que saírem nessa leitura, vocês vão ler como o lado sombrio do arcano. Mesmo que saia, como eu disse, um 3 de copas, mesmo que saia o mundo, o sol, qual seria o lado negativo do sol? Imagine o sol, vamos voltar aqui, no lugar aqui do lobo, tá? Então, como ela vê a relação, o sol e o enforcado? Ela não vai entender esse sol aqui. O sol para ela vamos dizer, tá feio. O sol para ela o enforcado e o sol para ela, a relação, ela não vê aquele amor bonito, né? Ela vai ver o quê? Eu estou dependendo de uma pessoa, que o sol, ela é o sol, como ver a relação, né? Então, aqui o sol. Eu não consigo ver nesta pessoa o amor, né? A clareza que eu gostaria. Então, todo arcano que você aparecer nesse jogo é um arcano que você tem que olhar com uma certa preocupação, eu diria. Todo arcano que cai ali, né, nesse jogo, vocês podem desmembrar ou colocar mais arcanos, né, puxar mais cartas, e conforme você vai falando, o cliente vai falando também. Então o cliente, mas eu acho assim, aí você tira em cima da própria relação, tira mais carta em cima do outro, né? Então, vamos dizer assim, você vai desmembrando. E também pode usar a técnica de o arcano oculto para ver o que não está aparecendo nessa relação, né? Então, muitas vezes sabe uma coisa que eu reparo muito nas leituras? A pessoa já quer dizer como é a relação. E não é nada daquilo, né? Então, você, com muito jeitinho, com muito tato, mostrando sempre... Eu gosto muito de mostrar as lâminas, né? Gosto muito de pegar, mostrar, explicar, para a pessoa ter uma visão melhor. Agora, o livre-arbítrio é dela. Se ela vai fazer aquilo que foi mostrado, porque desde o momento que você toma conhecimento daquilo, vai mudar alguma coisa dentro de você. Vai mudar teu pensamento, vai mudar tua maneira de sentir. Por isso que às vezes me perguntam, falam assim, quando é que eu volto para a consulta? Quando é que eu posso botar mais cartas? Aí eu falo, a hora que você quiser. Porque se mudar alguma coisa, a pessoa vai te procurar. Se a pessoa sentir que a vida dela está diferente, ela gostou da sua consulta, ela vai te procurar. Eu deixo o cliente escolher quando ele pode me procurar, né? E eu falo muito para os meus alunos isso. Não queira dar a sua opinião na consulta. Vejo muito isso em sala de aula, porque eu boto muitos exercícios, né? Para a pessoa ler ali em sala de aula. E às vezes vai além daquilo que sem necessidade. Porque, veja bem, quando você abre as cartas, você olhando, você vai ver se o cliente está preparado para ouvir aquilo. Então, você vai falar. De qualquer maneira, você vai falar. Mas você tem o quê? Você tem que falar de uma melhor maneira. Primeiro, para ele poder entender. Em segundo lugar, para ver como ele está emocionalmente, como ele vai
vai, vamos dizer assim, pegar isso para ele, né? Respeitar sempre o momento dele. Então, o tarólogo tem como ver isso nas cartas, tem como ver a hora que vai falar, o jeito que vai falar, e nem que você tenha que dar uma volta, demora mais na consulta, mas vai com calma, vai tateando para não ferir, não espantar, não deixar o cliente desanimado. Eu costumo dizer assim, ninguém pode deixar um cliente sair de cabeça baixa. Eu costumo dizer, é impossível que num jogo enorme não há nada que você tire para dar um respiro para o cliente. Então, eu acho muito importante dar esse respaldo, né? Na consulta. Eu não sei, talvez seja minha lua em Libra, mas eu prefiro assim. Bom, então eu falei sobre as técnicas, sobre a técnica, podendo desmembrar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que aceitem esse jogo, que acolhe o jogo, tenta abrir para uma pessoa até que possa te dar logo o retorno, né, da experiência do jogo, porque vale a pena. Eu tive muito bom retorno com essa leitura. E é isso, gente.